Boa noite a todos. Eu acho que todo mundo aqui já me conhece. Sou o William. Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje os irmãos da casa me confiaram a taxa de falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: buscai e achareis, pede que te serás dado. Quando eu comecei a ler esse evangelho, que eu li essa frase, pede que serás dado, eu comecei a fazer uma lista de tudo aquilo que eu queria, né? Carro, casa, viagem, muito dinheiro, outro trabalho. E é no decorrer da leitura que a gente se dá conta que não é bem por aí, né? No evangelho de hoje, Jesus nos mostra a fonte que nunca seca. E ele nos diz, pede que te serás dado. Porém, sabe o homem o que pedir? Vamos ver o que nos orienta Jesus na primeira parte desse evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pede e vos serás dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede um pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está no céu vos dê os verdadeiros bens que lhe pedirem? O que pedimos de Jesus? O que pede um homem sábio em suas orações? Força, ânimo e coragem é o que pede um homem sábio em suas orações. Força para vencer as provações da vida e não se deixar cair nas tentações do mal. Ânimo para que não caímos nos porões da preguiça, pois toda facilidade é filha da ilusão. Coragem para que não percamos jamais a nossa fé, buscando Jesus a maneira de alimentá-la. Quando um dia um cego se aproxima de Jesus, na esperança de ser curado, Jesus lhe pergunta sabiamente: o que queres tu de mim? Jesus não pergunta: queres tu que eu te cure? Não, ele diz: o que queres tu de mim? E nestas curtas palavras de Jesus, vemos que ela é carregada de ensinamentos, pois Jesus coloca em nossas mãos o mérito do nosso esforço, o mérito pelo nosso próprio trabalho. Ele chega a nos sussurrar nos ouvidos: queres forças para vencer as tentações do mal? Queres coragem para não cair nos braços da preguiça? Queres ânimo para que tu não percas a tua fé? Onde está a tua cegueira? No corpo ou no espírito? Pede que te serás dado. Pede bons conselhos, e eles jamais te serão negados. Pede a luz que te ilumine o caminho e terás constantemente a ajuda dos bons espíritos. Bate a nossa porta que ela será aberta. É muito profunda essa frase de Jesus. Pois ele não diz: entra, a porta está aberta. Ele diz: bate a porta que ela te será aberta. Nos mostrando que nosso esforço é mínimo. Porém, para que sejamos filhos de nossas próprias obras, que possamos trabalhar, nos esforçar, sempre em direção do bem. Pois alma alguma se elevará com as asas de outro. Pessoa alguma avança um palmo em direção à iluminação sem luz própria. Daí compreendemos que o maior serviço prestado à doutrina que abraçamos ainda é o da própria conversão.
igualmente, claro, pelo exemplo, a sua divulgação. Nos milagres de Jesus, ele sempre falou, ele nunca falou que curou alguém. Ele sempre dizia, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E nós? O que queremos de Jesus? Qual é a nossa cegueira? Muitos de nós, na justificativa caridosa de sarar as dores humanas, pedimos fortunas. Mas será se tivéssemos todo o dinheiro do mundo e se sarássemos todas as dores, será que as criaturas fariam aquilo que pede a bondade de Deus? Será que elas se comprometeriam a fazer aquilo que somente a dor e os problemas têm a capacidade de realizar dentro e fora da alma? Então que espíritas, humildemente, devemos pedir luz para nos clarear a jornada terrena. E durante as provações de nossas vidas, durante nossas expiações e sofrimentos, que tenhamos a coragem de nos perguntar, no silêncio de nossas mentes, onde está a minha cegueira? E possamos perguntar de Jesus, Senhor, o que queres tu que eu faça? Quando passarmos a compreender o significado dessas palavras, compreenderemos também a dor do próximo. Entenderemos que pessoa alguma, que ninguém escapará aos imperativos do próprio melhoramento. Que não existe favoritismo para a justiça divina, o que existe são os dispositivos de misericórdia. Entenderemos que Jesus não é juiz, mas sim um educador. Compreenderemos que a dor e as expiações não são para castigar o homem, mas sim para o educar. E que a justiça divina possui seus dispositivos de misericórdia e que um trabalho constante no bem ativa tais dispositivos. Nós temos uma história de um homem que veio na Terra com a reencarnação programada para perder um braço. Porém, com o seu trabalho ativo no bem, ele perdeu somente um dedo. Essa é a misericórdia divina. Esses são os dispositivos misericordiosos da lei de Deus, que não quer o sofrimento. A justiça de Deus, ela não quer o mal do homem. Ela quer o seu melhoramento. E Jesus nos oferece todos os meios para fazê-lo. Ele nos diz, pede que te serás dado. Bate à nossa porta, que ela se abrirá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É bem verdade que muitos de nós nos perdemos no azedume das lamentações e das queixas, achando que as provações que passamos não somos merecedores. E Emmanuel vem e nos diz que as expiações é medida da lei somente para corações endurecidos. Que sublime ensinamento. Somente para corações endurecidos. Então, meus amigos, quando a dor nos bater à porta com a sublime missão de nos amolecer o coração endurecido, quando as provações nos convidar à redenção, trabalhemos com Jesus, para que pela sua misericórdia ele possa atenuar nossas faltas. E no silêncio de nossas mentes tenhamos a coragem de lhe perguntar, Senhor meu Deus, o que queres tu que eu faça? A misericórdia da lei divina, ela é essa. Ela congela nossos débitos para que, pelo trabalho constante no bem, possamos resgatá-los, pois ela sabe que nós somos mais fracos do que mal. E nos oferece, na reencarnação, todas as maneiras para corrigi-los.
e todos os meios para fazê-lo. Em cada um de nós existe uma chave que, quando levemente tocada, destranca as portas mais íntimas do coração, porém cabe à própria criatura fazê-lo por sua própria mão. Por isso disse Jesus ao cego: o que queres tu de mim? E durante as caminhadas de Jesus, durante as suas pregações, uma mulher que se encontrava em sangramento corre entre a multidão e toca as vestes do Nazareno. Nesse momento, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos que lhe acompanhavam diziam: mestre, há muitas pessoas, muitos te tocaram. Porém, Jesus, que sente somente os toques profundos do coração humano, pergunta novamente: quem me tocou? E a mulher, que sentia que Jesus falava com ela, lhe responde humildemente: foi eu, Senhor. Foi eu quem te tocou. Jesus vira bondosamente e fala à mulher: a tua fé te curou. Nessa curta passagem do Evangelho, se descortina ao homem as metas que lhe devem seguir. Força, ânimo e coragem. Imaginemos essa mulher que, mesmo sangrando em sofrimento, arrasta-se entre a multidão que lhe dificulta a jornada e parte ao encontro do Nazareno. Ela devia estar pensando: eu preciso tocá-lo. Ele é a fonte. Ele é a luz. Ele vai me curar. Os espíritos falam que a força da vontade é 100 vezes mais poderosa que de uma bomba atômica. E essa mulher foi o exemplo vivo do que nos diz os amigos da luz. Pois a sua vontade foi tamanha que se transformou em fé. A sua fé em esperança. E Jesus, a certeza. Jesus não é somente a fonte. Jesus é o único. Jesus é o único caminho. Na segunda parte desse evangelho, lindíssimo evangelho esse dessa noite, recebemos de Jesus as seguintes instruções. Olhai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desencerram e roubam. Acumuleis tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos amanhã, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, como os fazem os pagãos que andem à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tem necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Se fôssemos interpretar estas palavras ao pé da letra, negaríamos todo o esforço que pede o trabalho e, em consequência, o progresso que vem deste. O homem se limitaria a pedir e esperar. E já não precisaria mais utilizar nem suas forças físicas e intelectuais, se conservando assim eternamente no seu estado primitivo. Os espíritos nos dizem
que que 2/3 dos espíritos que encarnam na crosta terrestre caminham da irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão. Uma outra parte caminha da razão para a humanidade. E em esferas superiores, bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. Entendemos com isso que a lei do progresso é inerente ao homem. O caminho da humanidade é a evolução. Nesse evangelho, nesta passagem sobretudo, devemos entender o significado folclórico, aliás, figurado das palavras, que na verdade nos quer dizer a confiança que devemos ter na justiça divina, que nunca abandonam aqueles que nela confiam. Não acumuleis tesouros na terra, nos disse Jesus, pois quem dentre nós conseguirá levar para o além-túmulo os bens materiais que possuímos? Quem conseguirá atravessar os muros invisíveis que nos separam da pátria espiritual com a posse do ouro? No livro Eu Voltei, nos momentos finais do irmão Jacó, ele ouvia no silêncio da sua mente a sua consciência que dizia: velho Jacó, prepara-te. Tu deixarás agora a ilusão da carne. O que levas como bagagem? Não te esqueças que a justiça divina tudo vê, tudo sabe, tudo ouve. Se partíssemos hoje rumo à pátria espiritual, o que estaríamos levando como bagagem? O que leva o homem da terra consigo? É sensato dizer que não existe nada de errado em usufruir os frutos do seu trabalho, pois todo homem conhece as necessidades do seu corpo físico e deve trabalhar para o seu sustento e de sua família. O que não deve o homem é esquecer os bens que deve obter o espírito, o único e verdadeiro que o levará ao encontro de Deus. Nos encontramos hoje em uma sociedade que se encontra praticamente doente. Nunca nos conformamos com o que temos e queremos sempre mais, mais e mais. Somos infectados por uma sociedade materialista que nos diz que aquele que tem muito dinheiro terá uma vida de acessos e facilidades, nos mostrando que com a posse do ouro podemos comprar produtos que nos vai aportar felicidade. E perguntemos nos íntimos de nossos corações, se tivéssemos muito dinheiro e comprássemos os produtos que nos é apresentado, será que obteríamos a mesma facilidade que nos é apresentada? Será que esse choque de realidade, aliás, de facilidades, não dificulta ainda mais a jornada? Na busca incansável pelos bens materiais, e isso muitas vezes sem maneira de fazê-lo, qualquer um adoece. Sobretudo aquele que não tem sustentação espiritual. Porém, nós somos espíritas. Estudamos, lemos em todos os livros da doutrina. Em todos os livros da doutrina aprendemos sobre a imortalidade da alma. Entendemos que essa vida aqui é passageira, que isso é só matéria, claro, que nos facilita o aprendizado. Porém, que muitas vezes essa vida é breve e passageira, que não levaremos daqui, senão somente aquilo que o Espírito construiu. Rico é o homem que entender essas palavras e que trabalhará para aplicá-las em sua vida.
Sim, meus irmãos, devemos alimentar nosso corpo físico, pois ele nos serve de precioso instrumento para a nossa redenção. Sim, podemos usufruir do fruto de nosso trabalho. O que não pode o homem é esquecer os valores que deve obter o espírito para sua autoiluminação. Este é o tesouro, aliás, o único tesouro que levaremos conosco. Nossa transformação íntima. É o que nos aconselha a terceira parte desse evangelho. Não vos inquieteis com a posse do ouro, nos diz Jesus. Não vos inquieteis pela posse do ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem sandálias, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na casa até que partais de novo. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira dos vossos pés ao sair dessa casa ou dessa cidade. Diga-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Não vos inquieteis com a posse do ouro. Desde que eu tive a oportunidade de estudar o Evangelho, eu fico impressionado com os ensinamentos de Jesus, que com tão poucas palavras consegue nos passar tanto saber. Nesse Evangelho, primeiramente Jesus nos mostra a fonte que nunca seca, dizendo, pede que te serás dado. Segundo, ele nos ensina que pela fé e o trabalho e a confiança em Deus jamais seremos desamparados. E por último, ele insere nas profundezas do nosso ser a confiança, quando nos diz, não vos inquieteis com a posse do ouro. Na parábola do rico fazendeiro, que só pensava em encher seus celeiros de modo egoísta, Jesus o adverte. Insensato que sois. Ainda esta noite lhe exigirão a alma. Compreendemos com isso que Jesus não diz que devemos menosprezar os bens terrenos ou o dinheiro. Porém, ele nos ensina que tudo isso aqui fica e que muitas vezes não vale a pena ganhar a vida e perder-se a si mesmo. Nos encontramos hoje em uma sociedade de imposições que determina que ter vale mais do que ser, que o homem é aquilo que veste. Dinheiro e poder se tornaram metas de vida, como sinônimos de felicidade, nos deixando em nós um completo vazio existencial quando não conseguir aquilo que a sociedade materialista nos impõe. O homem moderno está acorrentado ao seu próprio ego e procura nos vícios a satisfação do seu ego, lhe dificultando ainda mais a jornada terrena. Já não é o voo espiritual que almeja o homem, mas sim a conquista dos transitórios bens terrenos, se esquecendo tantas vezes, que breve é a sua passagem na terra. Na busca pela satisfação do seu ego, as ansiedades da alma ditadas pelo coração são postas de lado ou esquecidas. Dinheiro e poder se tornaram metas de vida. Nunca se deu tanta importância à aparência física. Nunca se viu tanta ostentação desnecessária. Nunca se viu tanto desperdício. O dinheiro, que quando bem aplicado, aliviaria
o sofrimento de muitos corações hoje se tornou motivo de aflições e sofrimento. Aqueles que foram chamados para administrar os bens que Deus lhe emprestou em prol da humanidade se contentam hoje ao seu enriquecimento pessoal, esquecendo os corações sofridos que vagam na terra, muitas vezes dentro da mesma casa. Sobre a riqueza, os Espíritos nos alertam que é uma das mais difíceis provas, pois essa sujeita o homem a todos os vícios. Todas as facilidades lhes é ofertado como leque em tributo ao seu estatuto, onde tudo aquilo que ele querer, fazer ou pensar lhe será permitido pela posse do ouro. E esse mesmo ouro, muitas vezes, o levará à sua completa perda. Sem contar as muitas contas que deverão ter com a espiritualidade maior, que lhes perguntarão o que fizeste com os bens que Deus te emprestou. Ao ouvir isso, muitos de nós nos sentimos privilegiados, porque a gente se diz, bom, como eu não sou rico, nessa prova eu passei. Mas saibam vocês, meus irmãos, que a pobreza é tão difícil quanto a primeira, pois essa sujeita ao indivíduo ao pior dos vícios, a inveja. Aquele que nada tem, inveja tudo e a todos. Quando eu terminei de escrever isso, eu fui dormir pensando, meu Deus, o que eu tenho que ser agora, rico ou pobre? E pela manhã, vem Jesus ao nosso socorro e nos diz, não vos inquieteis pela posse do ouro, pede que te serás dado, ajuda-te que o céu te ajudará, bate a minha porta que te serás aberta, e assim seremos filhos dos nossos próprios esforços, acendendo em nós a luz necessária para a nossa autoiluminação. Quando o homem entender que o dinheiro é um meio e não uma meta, quando compreender a utilidade fraternal que esse tem a favor dos seus irmãos, ele compreenderá os ensinamentos de Jesus quando diz a cada um segundo as suas obras. É bem verdade que muitos de nós vivemos estritamente com o necessário com o que se refere aos bens materiais, não podendo doar o agasalho que o inverno reclama. Mas nós somos espíritas. Aprendemos nessa casa a compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus. Conhecemos as verdadeiras necessidades da alma. Somos todos afortunados da fé. E Jesus nos ensina que existe um outro tipo de caridade, que quando feita com o coração, será para sempre lembrada pelos aflitos e os que sofrem. O pão do Espírito, o pão que alimenta a alma. Por isso, que possamos doar amor, o mesmo amor que recebemos de Jesus. Que possamos doar a palavra edificante, a mesma palavra que nos ergue nos momentos difíceis. Que possamos doar caridade, perdão, o mesmo perdão que imploramos a Deus todas as noites em nossas preces. Que possamos distribuir luz, a mesma luz que nos ilumina a jornada. E assim, quem sabe, serviremos de ponte para a espiritualidade maior, que tanto deseja falar através de nós aos corações empobrecidos da fé. A quem muito foi dado, muito será pedido. Sejamos todos, meus irmãos, semeadores de amor. No Evangelho de hoje,
Jesus nos ensina a confiança que devemos ter na misericórdia divina, trabalhando, nos esforçando no bem e em a nossa transformação íntima. Jesus nos mostra a fonte que nunca seca. E ele nos diz que devemos pedir com fé e fervor que seremos atendidos. É impressionante os ensinamentos desse evangelho. Nunca se viu na terra alguém com tanto amor. Quando Jesus diz, pede que te serás dado, ele não se limita aos bens terrenos que nosso ego frequentemente almeja. Ele nos diz, eu sou o vosso socorro. Bate a minha porta que ela te serás aberta. Como um pai que espera os primeiros passos dos seus filhos, Jesus nos estende a mão e nos conduz até o Pai. Como chegar até Jesus? De que maneira devemos nos ligar com Deus? A oração, a prece sincera. Essa é a maneira de nos ligarmos com Deus, que sabendo dos nossos defeitos, reconhece ainda mais os nossos pequenos esforços. Temos um Pai amoroso. Sobre a oração, os Espíritos nos falam que quando a dor te escureceu os horizontes da alma, te levando à angústia e ao desespero, contudo, se consegues acender leve chama de prece em teu coração, fios imponderáveis te ligam o ser com a providência divina. Assim é a oração nos trilhos da evolução humana. Na oração Pai Nosso, Jesus nos mostra a necessidade que temos de viver em comunhão. Jesus nos diz, Pai Nosso. Vejam bem, meus irmãos, um só Pai. Pai Nosso. E nas primeiras frases de Jesus nessa oração, aprendemos que somos todos irmãos. Em seguida ele nos diz, venha a nós, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E entendemos com isso que o egoísmo deve ser banido para sempre de nossas almas, pois tudo aquilo que eu peço para mim, eu também peço para o outro. Em toda oração, Pai Nosso, a unidade que deve viver o homem é exortada por Jesus. Eis os trilhos que devem caminhar nossos atos e orações. Por sermos todos filhos de Deus, por sermos todos irmãos, foi por isso que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Essa é a urgente necessidade que temos de aprender a viver em comunhão. É bem verdade que é difícil. Encontraremos no nosso caminho irmãos que nos dificultam a jornada. Será sempre difícil conviver, mesmo dentro do lar, com aqueles que Deus nos concedeu. Nos sentimos sozinhos. Achamos que somos náufragos. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não somos náufragos. Jesus está no leme, firme, com seus olhos serenos, nos guiando entre as tempestades da vida, como um farol que mostra ao viajante o caminho seguro. Obterás o que pede, nos disse Jesus. Não nos esqueçamos, contudo, que a vida nos responde ao requerimento conforme nossa conduta na petição. E toda rogativa encontra resposta segundo o nosso justo merecimento. Todos nós somos férteis em petições ao Senhor, lhe invocando o auxílio.
nos esquecendo, contudo, que no campo das provações humanas ele clama igualmente por nossos braços. Ouçamos, meus irmãos, os apelos da esfera superior que nos pede melhoria para que o mundo melhore. E assim, contemplando as estradas que nos cruzam a jornada terrena, encontraremos aqueles que agonizam em desespero, os que cambaleiam nos vícios, os que se perdem no fogo do egoísmo, os que saciam a sede nas próprias lágrimas. E é bem provável que semelhantes companheiros de luta estejam conosco, dentro da mesma casa. Por isso cabe a todos nós auxiliar para sermos auxiliados. Ajudar a todos como e quanto pudermos, sem pretensão de aplausos, sem distinção de raça, de cor ou de bandeira, sabendo que Jesus nos coloca todos os dias no lugar certo, para que possamos servir mais e melhor, sempre. Lembremos que somos chamados para auxiliar hoje e sempre. E se entre as criaturas somos conhecidos pela aparência, para a espiritualidade seremos conhecidos por aquilo que fomos. Que sejamos então reconhecidos pela paz que trazemos, pela justiça que fazemos, pelo trabalho que realizamos, pelas lágrimas que secamos. E assim, levando ao próximo essa gota de luz que acendemos em nós, entenderemos no que se refere ao progresso do outro que a bondade divina faz sempre o resto. Nós somos somente semeadores. A colheita faz cada um. Se a obra fosse nossa, normalmente falharia, porém a obra é divina. Nosso trabalho é de semear em uma casa onde todos gozam de benefício. Não podemos fugir à responsabilidade. Nos dizem os espíritos, as entidades superiores, aos espíritas, desce do pedestal que vossa ilusão criou e auxilia aqueles que te cruzam a jornada terrena. Se já recolheste migalhas de luz, ilumina a sombra do outro. Pessoa alguma se iluminará sem o concurso da fraternidade. Muitas vezes, se eles soubessem o que vós sabeis, eles não errariam. E muitas vezes, eles até têm a pretensão de acertar. Porém, perdidos no nevoeiro da própria ignorância, tomam o erro como verdade. O outro, meus irmãos, é um pedaço de nossa história, reflexo de nós mesmos. Em casa, é aquele que nós compartilhamos a faixa doméstica. No mundo, é o companheiro de luta, seja na amizade ou na aversão. Dessa maneira, sempre que fomos impelidos para fazer o bem, que pensamos sempre no outro. Que seja a notícia do bem que vibre em nossas almas. Porque muitas vezes o bem que ofertamos é o único e verdadeiro tesouro que será credenciado no livro de nossas consciências pela espiritualidade maior.
A árvore é julgada pelo fruto. A criatura é vista pelas próprias obras. Em tudo aquilo que fazermos, devemos pensar sempre no outro. Pois toda alma é reflexo de outra alma. E todo o bem que fizeste, nos disse Jesus, todo o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.